Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Pensando aqui em termos de leis, né? Além de lei do TDAH, além de lei de inclusão, tem várias outras leis que eu mesma já levei à escola, sendo do jeito que sou, que você conhece. A lei do bullying, por exemplo. Como que se lida com profissionais que estão exercendo bullying direcionado ao aluno? A escola está lá fazendo o programa de bullying, palestras lindas. Mas e quando os próprios profissionais fazem isso com os alunos? Em que sentido? Pegando situações de alunos com TDAH. TDAH pode se manifestar de 3 formas distintas. Não dá para um professor esperar que um aluno com TDAH do tipo combinado, por exemplo, que vai ter os aspectos da hiperatividade e impulsividade envolvidos, se comporte como um aluno que tem TDAH predominantemente desatento. Porque esse predominantemente desatento, ele vai ficar assim na sala. Ele vai ficar quietinho. Vai passar até despercebido. Ele não dá trabalho. O professor não chama atenção. Esse aluno não fica conversando, não fica tumultuando, não fica questionando. Então, o que eu vejo que acontece muito, doutor Vitor, é isso. Às vezes a escola, ela de fato tem até a boa intenção de fazer essas adaptações, mas não leva em consideração as peculiaridades do aluno. Não dá para pegar o TDAH e colocar num bolo. Principalmente, novamente, porque o TDAH provavelmente vem com alguma comorbidade. Você pega um aluno com TDAH que está deprimido, por exemplo. O funcionamento dele vai ser completamente diferente. Ou um aluno com TDAH que, de repente, venha de uma família que não tem conhecimento sobre o TDAH. Vai ter um tipo de acompanhamento que é diferente de um aluno que tenha uma família que saiba tudo sobre o TDAH. Então, são muitas nuances assim que eu vejo e que, infelizmente, às vezes a única solução é realmente a justiça. Porque nem toda instituição de ensino vai fazer essa diferenciação que é necessária. Realmente. Isso, né? Sobre a questão do professor, do profissional que está envolvido, né? Eventualmente, se o pai ou a mãe identificar que o professor da escola, o monitor, o diretor, quem quer que seja, esteja praticando esse bullying contra essa criança, né? Aí sim, de fato, é procurar a ouvidoria da Secretaria de Saúde para que seja aberto um processo administrativo disciplinar contra esse profissional. Da Secretaria de Educação, desculpa. Da Secretaria de Educação. Porque essa pessoa claramente está despreparada para lidar com um aluno, né, portador de TDAH e precisa sofrer as sanções disciplinares necessárias, ainda que seja participar de algum curso ou ser removido para uma outra função, porque ele não pode... veja, todo ano tem a troca de turmas, vai invariavelmente aparecer. Então esse profissional, infelizmente, ou ele precisa passar por uma reciclagem, ou ele precisa ser afastado da função de sala de aula. Né? A gente vê muito isso. Isso se aplica à iniciativa privada também? Ou a iniciativa privada, não. Porque a iniciativa privada, ela não... Como não tem punição, né? Ela vai acabar, enfim, demitindo esse professor ou tirando ele da sala de aula. Mas eu acho que é válido uma reclamação junto à escola, se caso, né, bullying, porque isso aí é crime. Né? Aí você parte para a parte criminal. Parte criminal mesmo. O conselho tutelar ele tá habilitado a lidar com isso. Se ele identifica a prática de algum crime, como bullying, como alguma violação até ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou ao próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já reporta ao Ministério Público a prática desse crime. O Ministério Público vai abrir uma investigação, vai solicitar que seja aberta uma investigação para apurar, né, se foi um bullying, se foi uma discriminação, se foi alguma coisa que foi praticada contra esse aluno, porque essa pessoa claramente não tem habilidade para lidar com esse tipo de problema. Doutor, é o seguinte, eu vou até fazer um pouco advogado do diabo aqui, porque eu imagino que as escolas, elas queiram se adaptar. Elas querem melhorar. Principalmente, não vou nem falar principalmente, eu vou falar tanto as privadas quanto as públicas, em maior ou menor grau, mas eu acho de bom coração que elas querem.
Às vezes é interessante até que donos de escolas, coordenadores ou mesmo professores estejam vendo, possam entender que às vezes aquela brincadeira que o professor faz, que arranca umas risadas dos colegas, aquilo vai levar semanas, meses ou até nunca se resolva na cabeça de um aluno que já está em sofrimento. Um adulto sabe lidar com piadinha. Uma criança provavelmente não. E um adolescente também não, até porque a adolescência é uma fase muito difícil no âmbito social. Né? Então, eu acho que assim, as escolas elas têm que ter esse cuidado e às vezes sair um pouco dessa defensiva. Se o seu índice de reclamação dos pais está elevado, se existe algum processo em aberto contra uma determinada escola, seja pública ou seja privada, é um sinal de que alguma coisa está errada, que alguma coisa precisa ser feita. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, eu passei por uma situação que eu fui agredido em sala de aula no Jardim 3. Hoje é primeiro ano, que hoje mudou tudo. É na alfabetização, tá? E aí aquilo ficou e tudo. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha 16 anos, eu estava aos prantos em casa, chorando com a minha mãe, sobre alguma coisa, e a gente foi conversando. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, tá? E a gente foi conversando, e chegou, não sei como, na conversa que tinha a ver com aquilo ali. E eu já tinha passado por várias terapeutas e tudo, e ficou ali. O que aconteceu? Eu com a minha mãe, a gente pegou o carro e a gente foi bater na escola Colégio Marista de Brasília da Asa Sul, que é onde aconteceu o ocorrido, em 1990. Tá? Bati lá, conversei com uma pessoa que eu não lembro quem era, talvez um coordenador, um diretor, não sei o quê. Eu sentei com ele, a gente contou a história do que aconteceu. Ele ficou assim, atônito, ele ouviu a história. Vou resumir muito rapidamente. Eu sofri uma agressão numa sala de aula. No meio, logo depois, segundos depois da agressão, essa professora agressora, que não era nem minha professora, ela é de outra turma que foi chamada e entrou. Foi lá, me agrediu, me tirou de sala e levou para a sala dela. Era de outra turma, do mesmo alfabetização. E desde então, eu fui migrado para a turma dela. Minha mãe ficou sabendo um tempão depois. Eu tive medo de falar. Eu achei que eu estava errado e tudo. E aquilo ficou. E o que esse profissional falou para mim? O dono desse... Nem sei quem era essa pessoa que atendeu a gente há muitos anos atrás. Ele falou assim, olha, eu tô atônito pelo seguinte. Os alunos têm um controle aqui na nossa pasta. Se fosse tido alguma migração assim, por exemplo, na minha gestão, ele falando, eu saberia. Eu tomaria as providências. Ele ficou assim, ele falou assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer com essa informação. Tipo assim, se vocês vão judicializar alguma coisa, não sei nem se era tempestivo, porque já tinha acontecido, sei lá, uma década depois, na época. Não fizemos nada, mas a gente foi lá e conversou. Então o que acontece é que, aparentemente, o que aconteceu comigo foi só um absurdo mesmo. E o alto escalão da escola talvez não ficou sabendo, ou se ficou sabendo fez vista grossa, a gente não sabe. Então assim, gente... Às vezes, uma indenização que a escola tem que pagar ou perdeu na justiça, alguma coisa assim, às vezes é pequeno, face ao prejuízo que uma criança pode ter. Então, assim, eu estava em angústia aos 16 anos, chorando ali, e a gente relembrou daquele episódio. Mas aquilo perdurou, porque eu lembro que eu só fui curar desse episódio que eu tive com a professora com a minha terapeuta aos 31 anos de idade. Mas é exatamente isso. É por isso que eu tenho trazido essa questão. Relatos, assim, eu escuto de todos os meus pacientes que têm TDAH. Todos são adultos. E com dor e com cicatrizes da infância. Muitas cicatrizes. E aí, eu levanto mais uma questão aqui muito importante de ser entendida, que dependendo de como essa pessoa vá se desenvolvendo, como ela comece a olhar o mundo, as pessoas, como que as relações humanas acontecem, como que relações dentro de escola acontecem, aquilo tem um impacto tão grande nela, mas tão grande nela, que ela começa a ter comportamentos que nem sempre são explicáveis aos olhos dos outros. Então, vamos pegar novamente uma pessoa com TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo ou do tipo combinado. Uma pessoa impulsiva, certo, Yuri? O que vai acontecer com esse aluno com uma sequência interminável de agressões verbais ou agressões físicas ou bullying dos professores ou bullying dos colegas? O sentimento de inadequação vai aumentando cada vez mais. O sentimento de ser injustiçado vai aumentando cada vez mais. O controle inibitório, que é o controle da impulsividade, gente, que para essas pessoas já é reduzido, como é que vai ficar?
essa pessoa ela vai virar uma bomba. Uma hora ela vai explodir. E aí o que ocorre? Quando esse aluno que está ali, né, sendo... Todo dia acontece alguma coisa, seja em forma de piadinha de colega, piadinha de professor, seja lá o que for. Vai chegar um momento, doutor Vitor, que muito possivelmente ele vai explodir. E aí é neste momento que a escola vai para a família com a seguinte alegação. Nossa, mas nós tentamos fazer tudo. No entanto, o comportamento do seu filho é injustificável. A escola não permite agressão, mas não se pensa no que aconteceu antes, porque qualquer comportamento vai passar por este processo. Vai ter um fator desencadeante ali, vai fazer essa pessoa ter algum tipo de pensamento, que vai levar a alguma emoção, que por fim vai dar num comportamento. Que se for alguém num processo de bullying, alguém num processo de sofrimento, alguém sendo agredido como Yuri foi... Aí é que está um problema muito grande, porque a pessoa vai explodir, ou a pessoa não vai querer mais ir para a escola. Até falei muito isso com a doutora Ozeni no podcast, a questão da fobia escolar. Que acho que acontece mesmo, realmente. Acontece. E por que acontece? Porque realmente se torna um ambiente completamente aversivo para aquele estudante, a escola. O que eu acho que pode acontecer também, que eu acho que é salutar, é o seguinte. Uma vez que a escola acabou de receber o laudo, que a criança, o adolescente também recebeu ali um laudo do que fazer, eu acho que na hora que vai entrar, na hora que vai voltar para a sala de aula, por exemplo, é interessante que os pais façam uma orientação. Porque eu sei também como é que é a cabeça do estudante. Alguns anos atrás eu já fui um. E eu penso assim, teve mó fuzuê, agora eu tenho um laudo. Aí o aluno TDAH, que já tem tanta dificuldade escolar, ele pode até relaxar um pouco. Porque assim, agora eu tenho um laudo. E não significa que eu vou ter que sofrer como eu sofria antes, me esforçando. Talvez agora eu precise parar de me esforçar. Ou ele acredita que isso seja um caminho. Porque a gente está falando de um ser imaturo, de uma criança ou adolescente. Eu acho que é interessante que tenha uma orientação dos pais no sentido, a escola tem um laudo, você tem um laudo também, a gente está ajudando você aqui em casa, mas agora na escola eu quero que você faça um esforço redobrado. Veja bem, é interessante que a escola também adapte saídas periódicas durante a sala, mas o aluno tem que ter também o sentimento de que ele precisa fazer a parte dele, porque senão não funciona. Porque eu imagino também que tem muita criança que chega na escola recém-laudada e tudo, e aí ele solta uma frase que os professores podem estar pensando agora. Ele fala assim, mas eu tenho TDAH, então não vou nem abrir o caderno, então não vou fazer o que você pede. Então, e não é esse o caso. A gente sabe que existe uma dificuldade, mas ela precisa ser enfrentada com a ajuda de todos. Né? E aí, voltando um pouco ao que você falou, nesse caso, então, que a escola foi negligente e tudo, o que você acha que pode ser feito nesse caso, assim, na hora que percebe que a situação não está andando? Só voltando aqui um pouco na conversa, assim, de você ter falado, né, que quando chega a criança na escola com laudo, né, eu acho que a preocupação que os pais precisam ter também é quem tiver, obviamente, né, condições, escolher, antes de matricular o filho, avaliar as escolas que estão melhor preparadas ou conhecer o projeto pedagógico que essa escola tem para uma criança de TDAH. Isso é um ponto. Né? Porque a chance, a gente tem que tentar trabalhar para que os problemas não aconteçam, né? Para que a criança não passe por uma experiência traumática na escola, né? E como que a gente faz isso? Eu gosto muito de trabalhar com advocacia preventiva, né? A gente tentar evitar os conflitos. Então, se eu tenho um filho com um transtorno TDAH e eu tenho já o diagnóstico, eu vou ver dentre as opções que eu tenho, né? Isso, claro, a gente fazendo a ressalva de quem pode fazer isso, né? Eu vou ver dentre as opções escolares que eu tenho a melhor escola, eu vou avaliar os projetos pedagógicos voltados para as crianças TDAH, aquele que melhor meu filho vai se encaixar, o que eu acho que é mais adequado para ele, né? Fazendo também a criança participar desse momento, porque eu acho que contribui para que ela também, como você colocou, faça o papel dela. Então você acha que, de fato, a gente não pode ignorar o fato de que, mesmo que pela lei, pela Constituição, toda escola deva ser inclusiva,
a gente não pode também ignorar que escolas são feitas de pessoas Claro. e que nem sempre aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas está muito afim de poder ajudar. Sem dúvida, Yuri, sem dúvida. Isso é importante, né? Mas se, infelizmente, isso acontecer, né? Porque vai invariavelmente acontecer em um ou outro grau, né? De fato, buscar os mecanismos que a gente vem mencionando aqui para corrigir essas distorções, né? E impedir que isso fale. E quando eu mencionei o dano moral, como você muito bem colocou, nenhuma indenização vai pagar, né, o trauma, o abalo que você sofreu. Não há dinheiro que pague isso, tá? Mas a indenização, ela tem um caráter pedagógico, ou seja, ela serve para que aquela escola não repita esse comportamento com outras crianças. Porque, assim, no Brasil, a gente ainda tem um sistema judiciário onde as indenizações são fixadas em patamares muito baixos. Em outros países, a gente vê, se acontecer uma coisa dessa nos Estados Unidos, ele fecha a escola. Totalmente diferente. Ele né? fecha a escola, porque ele vai pagar uma indenização tão cara para essa família que ele não vai mais conseguir manter essa escola. Então, no Brasil, infelizmente, a realidade não é essa. Mas é importante que, se o seu filho vivenciou uma experiência negativa, né, a escola negligenciou na conduta com ele, busca o judiciário, porque há um ato ilícito aí passível de reparação, e a reparação, ela tem o caráter punitivo, que é o valor pecuniário efetivamente que vai ser revertido para essa família, o que não paga em nenhuma hipótese o abalo que foi sofrido, o trauma que aquela criança sofreu. Mas, por outro lado, o caráter pedagógico, ele é relevante porque, no exemplo que você deu se tivesse havido um processo, essa pessoa ia se recordar. Fala, caramba, é mesmo, teve até um processo judicial e tal. Sim. E isso evita com que a escola continue perpetrando essas condutas com essas crianças que precisam dessa atenção.